Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar aí daquela que é uma das empresas do setor de varejo, né, que é considerada aí uma das melhores aí da nossa bolsa de valores aqui no Brasil, né, pelo mercado, que é a Lojas Renner. É uma empresa que consegue, né, manter uma constância positiva nos seus resultados, né, e de certa forma manter também ali um crescimento. É uma empresa hoje que é uma corporation, né? É uma empresa que não possui aí controlador. Então ela tem ali a maioria das suas ações sendo negociadas livremente na bolsa de valores, né, na mão aí dos seus sócios minoritários. Dessa forma, a empresa ela tem aí, né, uma diferença das demais empresas do varejo que normalmente tem ali um grande controlador por trás. Então hoje nós vamos falar aí sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023 das lojas Renner, entender um pouquinho mais dos resultados da empresa e também entender esse momento aí, né, mais difícil que a empresa está passando em 2023, né, com uma grande redução nos seus resultados face ao ano anterior. E já falando dos resultados da empresa, nós podemos observar aqui rapidamente as informações consolidadas dela. Então, nós percebemos aqui que a empresa teve aí de receita líquida 2,6 bilhões de reais, né, que teve aí um acréscimo de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente olha aqui para o período de 9 meses, né, de 2023, ela teve 7,8 bilhões de receita líquida, um decréscimo de 1,5% em relação, né, ao mesmo período do ano anterior, onde ela ali realizava 8 bilhões de receita líquida. A empresa conseguiu aumentar as vendas, né, em mesmas lojas em 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então isso aqui é bem legal, né? Só que quando a gente olha lá nos 9 meses, ela teve um decréscimo de 2,5%. O GMV digital, que são as vendas realizadas pelos canais digitais de vendas da empresa, totalizou aí 529 milhões de reais, um acréscimo de 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, né, e comparando aqui nos 9 meses, teve um crescimento de 5,3%. A penetração nas vendas digitais cresceu 15,3%, enquanto no ano anterior, né, teve um crescimento de 14,6%. Até o momento, né, esse crescimento representa 0,7 pontos percentuais. Já aqui, né, nos 9 meses, teve um crescimento de 0,8 pontos percentuais. Falando de lucro bruto, né, do varejo, a gente vê aqui que foi de 1,4 bilhões, um incremento aqui de 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos 9 meses, teve um decréscimo de 3,7%. A margem bruta do varejo hoje, né, geral da empresa, varia aí na casa de 53,6%, um decréscimo de 0,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, né? E aqui nos 9 meses um decréscimo de 1,2 pontos percentuais. As despesas operacionais, né, elas vieram bem em linha aqui, como a gente pode perceber, um pequeno crescimento de 2,9% em relação ao terceiro trimestre de 2022, né, e comparando aqui os 9 meses, um acréscimo de 4,9%. Então a gente vê aí um acréscimo, né, nas despesas bem em linha com o crescimento ali da inflação. Então, com isso, a receita líquida de varejo foi de 39,3%, né, contra 38,5% do mesmo período do ano anterior, um acréscimo aqui de 0,8 pontos percentuais. Nos 9 meses, né, teve um acréscimo de 2,4 pontos percentuais. O EBITDA da empresa teve um decréscimo de 9,7% em relação a 2022 no terceiro trimestre, e de 16% aqui, né, no ano contra ano. A margem EBITDA teve aqui um decréscimo de 1,7 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2022 e um decréscimo de 2,7 pontos percentuais em relação ao ano contra ano. O EBITDA total ajustado, né, foi de 362 milhões, agora no terceiro trimestre de 2023, e 459 milhões no terceiro trimestre de 2022, um decréscimo de 21,1%. No ano contra ano, a gente também percebe aqui um decréscimo, né, bem grande de 29%. Com isso, a margem EBITDA, né, teve uma redução aqui de 3,8% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e no ano contra ano uma redução de 5,4 pontos percentuais. O lucro líquido da empresa foi de 172 milhões, uma queda aqui de 32,9%, né, mostrando aí que a empresa esse ano está, né,
acabando tendo aí um mau momento no geral para o varejo. Então, talvez com essa redução da Selic a gente possa ver aí uma mudança, né, nesse setor de varejo, porque quando a Selic, né, ela tende a reduzir, isso faz com que o consumo volte, né, a ser maior. Consumo crescendo, consequentemente o varejo tende a ter um crescimento aí nesse período, nesse momento do nosso ciclo econômico. Com isso, né, a gente vê aqui no ano contra ano um decréscimo de 44,5% no lucro líquido da empresa, né, tendo aí uma queda bem grande de 3,3 pontos percentuais na margem líquida da empresa no terceiro trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2022 e de 4,4 pontos percentuais quando a gente compara ano contra ano, representando aí um lucro por ação de 0,18 centavos, uma queda, né, de 30,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente vê aqui que a empresa teve uma redução aí, né, na sua margem líquida, reduziu o seu resultado, o EBITDA. Algo que vem contribuindo para isso também é a questão do resultado da parte de serviços financeiros da empresa. A gente vai observar aqui, eu pulei essa linha, mas agora a gente vai voltar nela, né, que aqui é o resultado de serviços financeiros. São serviços financeiros que a empresa presta, né, que é ali da Realize. A empresa ela teve, nesse terceiro trimestre, um prejuízo, né, de 35 milhões. Eles até falaram ali na videoconferência, né, que a empresa ela teve uma melhora nos seus resultados, mas ainda acaba tendo, né, esse aperto no resultado devido a alguns fatores da carteira de crédito, né, e também da recuperação de crédito daqueles devedores duvidosos, né, onde eles precisam fazer o PDD. Então, um pouco parecido, né, com a situação dos bancos em relação à provisão de devedores duvidosos. Se a gente comparar com o terceiro trimestre do ano anterior, né, a gente percebe que eles tiveram nesse mesmo período 19 milhões positivos, né, de resultado na Realize. Quando a gente compara aqui no ano contra ano, né, nos 9 meses, o ano passado eles tiveram aí nos 9 meses 116 milhões de lucro, né, contra 99 milhões de prejuízo agora em 2023. Então essa parte de serviços financeiros realizado pela Realize está, né, acabando aí deteriorando um pouco dos resultados da empresa. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na receita líquida do varejo, né, fazendo a abertura por negócio, que é para a gente entender, né, que a Renner ela é dividida ali em diversas lojas, né, diversos negócios diferentes, e cada um desses negócios gera uma quantidade de receita dentro da receita total da empresa. Então a gente vê aqui, né, que a parte de vestuário, né, que é composta pela Renner Brasil, né, que dentro da Renner Brasil está considerando aqui a Ashua. Nós temos também aqui a Renner Latam e outros, né, que dentro da Renner Latam, que é a Latinoamérica e outros, é considerada aqui as operações do Uruguai e Argentina, o Elo e a Repassa. E tem a Yukon, né, todas elas geraram aí do resultado da empresa 2,5 bilhões de reais, do qual 2,3 bilhões vem da Renner Brasil, né, junto com a Ashua, e a Renner Latinoamérica, junto com as outras, um total de 89 milhões, e a Yukon 91 milhões. Temos aqui embaixo a Camicado, né, que ela faz a venda ali de produtos para casa, como panelas, acessórios para cozinha, cama, mesa e banho, né, que totalizou aqui 119 milhões de receita líquida dentro do valor da receita líquida total da empresa. Então a gente vê aqui, né, que os negócios são diversificados, mas o que comanda o resultado da empresa hoje é a Renner Brasil, junto com a Ashua, né, que é a parte ali de vestuário. Dando uma olhadinha aqui no histórico, né, trimestral do EBITDA ajustado do varejo, a gente percebe que a empresa, ela no terceiro trimestre de 2020, acabou tendo aqui uma queda bem considerável devido à questão da pandemia e tudo mais, né, onde ela saiu ali de 360 milhões, né, de EBITDA ajustada de varejo lá no terceiro trimestre de 2019 para apenas 138 milhões em 2020, né, e também com uma grande redução ali na margem EBITDA de 18,7% para 8,4%. Só que a empresa ela vem, né, recuperando esse EBITDA ajustado aí desde daquele período da pandemia, né, onde 2021 já praticamente voltou ao mesmo patamar de 2019, né, e com um pouquinho mais. Em 2022 aqui foi para 440 milhões no terceiro trimestre de 2022, né, com 16,8% de margem.
E agora, no terceiro trimestre de 2023, com esse cenário, né, um pouco mais difícil, a empresa teve uma queda aqui de 9,7%, chegando a 397 milhões no EBITDA ajustado, né, e com uma margem de 15,1%. A gente vê que a margem ela é menor que a margem lá de 2019, só que o resultado aqui em valores ele acaba sendo maior que 2019. Isso acontece, né, porque a receita líquida que a empresa tem hoje, né, ela é muito maior. Então, apesar da empresa ela tá com uma margem mais apertada, ela conseguiu crescer a sua receita. Então, consequentemente, mesmo tendo uma margem um pouco menor, ela consegue ter um resultado maior do que os resultados anteriores. Essa margem e esse resultado só não está maior e melhor aí que 2022. Sobre as condições de pagamento, isso aqui também é legal a gente enxergar, porque quando a gente olha aqui sobre os cartões Renner, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber, né, que em relação ao terceiro trimestre de 2022, onde os cartões Renner representavam 34,3% dos pagamentos realizados nas lojas da Renner, né, hoje, no terceiro trimestre de 2023, isso representa apenas 29%. Então, teve uma queda e eles explicam aqui embaixo o porquê. A companhia totalizou 5,2 milhões de cartões ativos no período, o que apresentou 29% das vendas do varejo, né, queda de 5,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2022, né, e essa redução foi principalmente devida à maior competição no segmento de crédito, bem como a maior restrição na concessão e originação. Adicionalmente, destacou-se, né, o aumento de participação do pagamento via Pix viabilizado pela Realize, né, CFI, reduzindo os custos financeiros. Isso aqui é interessante, ó, reduzindo os custos financeiros. Então, apesar deles terem uma redução nos cartões da Renner, né, aqui como forma de pagamento, a parte, né, da Realize via Pix, né, que não existia lá no terceiro trimestre de 2022, né, e representa hoje aqui 5,9% em 2023. Então a gente percebe, né, que basicamente aquilo que ela perdeu em relação ao pagamento via cartão Renner, né, veio aqui para os pagamentos via Pix Realize. E a parte aqui de cartões de terceiro, que era de 39,1%, saltou para 41,8%. E a parte de à vista, né, saiu de 26,6% para 22,3%. Então, esse cenário de cartões, né, a própria empresa, devido à carteira de crédito, né, tudo mais, eles estão revendo a forma como eles vão entregar esse crédito para os seus clientes. Eles estão melhorando essa questão da carteira de crédito, tentando trazer clientes com uma melhor qualidade. Então, com isso, há uma restrição na oferta desse crédito através dos cartões de crédito. Isso não está acontecendo só dentro da Renner, né? Os próprios bancões estão fazendo esse movimento, né? Tem a instituição financeira fazendo bloqueio de cartões de crédito, inclusive tem muita gente reclamando, né? Porque eles estão tentando, né, melhorar a saúde do crédito e da sua carteira de crédito, trazendo clientes, né, que têm aí um melhor histórico de pagamento das suas dívidas, né, dos seus custos, dos seus gastos. Continuando falando sobre isso, né, a gente vai aqui entrar aqui nos resultados de serviços financeiros. Então é a parte de cartões da Realize, os serviços financeiros oferecidos pela Realize ali da Renner. Então a receita líquida foi de 434 milhões, né, um aumento de 18,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, e no ano aqui a gente tem um crescimento de 20%. O cartão Renner representa 31 milhões disso, né, e o cartão Bandeira, que também é oferecido para a Renner em conjunto com a instituição bancária, teve aqui, né, 402 milhões de reais. Ambos apresentaram um crescimento aqui até interessante. Só que a gente vê aqui que as perdas em créditos líquidos das recuperações foi de 329 milhões de reais. E boa parte dessa perda, né, foi aqui nos cartões Bandeira e uma outra parte aqui no cartões Renner. Então a gente vê que eles conseguiram aumentar a receita, né, aqui em cima, só que quando a gente olha aqui na segunda linha, a gente vê que eles também tiveram um acréscimo aí nas perdas de crédito, né, com um crescimento, ó, incríveis de 299% em relação ao terceiro trimestre de 2022, né, e quando a gente compara aqui ano contra ano, um crescimento de 46,3%, isso só nos cartões Renner. Né? E quando a gente olha para o cartão Bandeira, é um crescimento aqui no terceiro trimestre de 31,4% e no ano contra ano de 57,5%, um crescimento total aqui no ano contra ano
de 56,4%. Então, assim, é um crescimento muito grande, né, nas perdas em créditos que eles estão tendo em relação aos devedores duvidosos aí, porque eles têm que fazer um PDD, né, fazer ali, guardar um dinheiro em caixa, né, para suprir essas perdas. Consequentemente, isso aperta, né, o resultado da empresa. Aí, com as despesas operacionais, né, o resultado dos serviços financeiros da empresa foi de menos 35 milhões de reais, então prejuízo. Então vamos falar agora, né, do caixa e o endividamento líquido da empresa. Então a Renner é uma empresa, né, que, apesar dela ter uma dívida aqui até grande, né, de 2,1 bilhões de reais, por outro lado, a empresa tem um caixa de 3,2 bilhões de reais. Então, assim, a empresa ela tem mais caixa do que dívida. Então, hoje a empresa, né, ela está em relação à dívida bem saudável. É claro que esse custo dessa dívida acaba se elevando nesse momento que a gente está com a taxa de juros mais alta, é o que acaba também prejudicando um pouco o resultado da empresa, mas no geral, né, a empresa ela consegue manter aí bem tranquilo, né, essa relação entre a dívida e o que ela tem aí de caixa e equivalente de caixa. Outro ponto bem interessante aqui é que se a gente comparar lá, né, 2022 com 2023, a empresa diminuiu bastante a dívida que ela tinha. Quando a gente olha aqui para os empréstimos e financiamentos, a gente vai ver que a empresa saiu de 1,1 bilhão para 631 milhões, né, ali na dívida circulante, que é a dívida de curto prazo. E na dívida não circulante de longo prazo, a gente vê aqui que saiu de 1,1 bilhão para 499 milhões de reais. Então a empresa ela diminuiu muito, né, essa questão da dívida dela de empréstimos e financiamento. Quando fala de financiamentos de operações de créditos ao cliente, a gente vê, né, que teve também uma redução bem interessante, saindo de 1,1 bilhão para 1 bilhão aqui aproximadamente. Então a gente percebe aqui que a empresa diminuiu a dívida total dela de 3,4 bilhões para 2,1 bilhão agora no terceiro trimestre de 2023. Então a empresa está fazendo uma gestão bem legal, né? A gente vê que ela usou parte do caixa, equivalente caixa, para fazer o pagamento dessa dívida, né, que o caixa diminuiu aqui de 4,4 bilhões para 3,2 bilhões, e ela vem mantendo esse saldo positivo de caixa de 1,1 bilhões de reais, inclusive, né, valor esse que aumentou em relação ao mesmo período do ano anterior, que era de 998 milhões. Tá, e agora vindo aqui para o site de análise de ações, vamos dar uma olhadinha aqui. A empresa tem uma desvalorização aí na sua cotação de 18% nos últimos 12 meses, sendo cotada aí a R$ 16,19. É uma empresa que tem um dividend yield relativamente baixo, vamos dizer assim, mas isso acontece porque o PL da empresa, né, que é o preço-lucro ali, ele é muito alto, a expectativa sobre a empresa é muito alta, e isso faz com que a empresa tenha um preço elevado e, consequentemente, ela fica aqui com um dividend yield mais baixo. Mas quem comprou a empresa lá atrás e vem trazendo ela e acompanhando esse crescimento, essa pessoa tem um dividend yield on cost, né, muito maior do que o yield do mercado, né, comparando o que ela pagou com a sua cotação. A gente vê aqui em 2015 um dividendo aqui que foi não recorrente, né, de 8,24%, mas a média da empresa é aqui na casa de 4%. O PL dela é na casa de 16 vezes hoje, então você levaria 16 anos para recuperar o valor que você investiu na empresa, com lucro por ação na casa de 97 centavos aí nos últimos 12 meses. PVP, a empresa é negociada aí 1,62 vezes aquilo que ela vale, né? Já que o valor patrimonial por ação dela é de 10,14. É aquilo que eu falei para vocês sobre a receita líquida, é uma empresa que ela vem crescendo a receita líquida dela de forma consistente ao longo do tempo, né? Que em 2020, como todas as empresas, sofreram bastante, principalmente empresas do varejo, né? Mas já em 2021 foi recuperando aqui, né? A receita líquida sempre crescente, né? E o lucro líquido da empresa também vem crescendo aqui ao longo do tempo. Então, é uma empresa que entrega valor, entrega resultado para os seus acionistas. A gente vê aí que tem bons resultados, vem passando por um momento difícil agora em 2023, mas eu creio que a empresa ela vai sair dessa fase com a queda da Selic, né? A empresa vai acabar entrando, né, em um momento positivo devido a esse ciclo econômico, onde a Selic cai, né, as pessoas começam a tirar o dinheiro da poupança, a investir em outros lugares e até mesmo a consumir mais. Com as pessoas consumindo mais, a empresa vai aumentar os seus resultados, né? Então, isso aqui é algo para a gente se ficar de olho.
Então vou pedindo para você comentar aqui se você tem a empresa, o que você acha dela, né? O que você acha desse ponto da empresa ser um corporation e quais são as suas perspectivas para a empresa aí no médio e longo prazo. Então vou pedindo para você novamente curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.